Israel aprovou um controverso projeto de colonização na Cisjordânia ocupada, numa altura em que as forças de defesa israelitas dizem ter iniciado a ofensiva para tomar a cidade de Gaza. Israel anuncia que vai convocar mais 60 mil reservistas para levar a cabo a expansão da operação militar na cidade de Gaza. Drone russo despenhou-se e explodiu numa zona rural no leste da Polónia. O ministro da Defesa polaco diz que o incidente foi uma provocação do Kremlin. Israel deu a aprovação final a um controverso projeto de colonização na Cisjordânia ocupada, num golpe significativo para as perspectivas de um Estado palestiniano. O plano cortaria a Cisjordânia em duas, dividindo as cidades de Ramallah e Belém. A tensão na Cisjordânia ocupada tem aumentado consideravelmente com os repetidos ataques dos colonos contra os palestinianos, a intensificação de operações militares israelitas e das ações nos postos de controle que impedem a livre circulação. A ocupação israelita dos territórios palestinianos é ilegal à luz do direito internacional, pelo que o projeto foi condenado pela ONU e por várias nações europeias, incluindo o Reino Unido e a Alemanha. Entretanto, durante a noite, as forças israelitas afirmaram ter iniciado a primeira fase da planeada ofensiva para tomar a cidade de Gaza. O facto ocorre numa altura em que os negociadores reúnem esforços por conseguir um cessar-fogo que ponha fim à guerra, que se aproxima agora dos 2 anos. Ainda esta semana, centenas de israelitas manifestaram-se a favor do fim da guerra e os grupos de defesa dos direitos humanos alertaram para o facto de um ataque alargado poder agravar a crise de deslocação e de fome em Gaza. Israel ainda não respondeu a uma proposta de cessar-fogo que o Hamas aceitou no início desta semana. Israel anunciou que vai convocar mais 60 mil reservistas para levar a cabo a expansão da operação militar na cidade de Gaza. Além disso, a mobilização de outros 20 mil reservistas atualmente em serviço também será prolongada. Um oficial militar que falou sob condição de anonimato indicou que os elementos serão destacados para partes de Gaza onde as forças de defesa de Israel ainda não operaram e onde se acredita que o Hamas ainda está ativo. A iniciativa surge no momento em que existem cada vez mais reservistas exaustos, acusam o governo de continuar a guerra por motivos políticos e de não conseguir trazer de volta os reféns que permanecem em Gaza. Entretanto, os negociadores esforçam-se para mediar um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, com vista a pôr fim à guerra que dura há 22 meses. Diferentes grupos de defesa dos direitos humanos têm vindo a alertar para o agravamento da crise humanitária na faixa de Gaza, onde se contabilizam milhares de deslocados, inúmeros bairros em ruínas e uma fome generalizada. Pelo menos 37 pessoas foram detidas em Espanha pelo alegado envolvimento nos incêndios florestais que assolam o país há várias semanas. Mais de 20 incêndios graves continuam ativos em todo o país, apesar da descida das temperaturas, com as chamas a consumirem terrenos em várias regiões. Na terça-feira, os fogos na Galiza atingiram pequenas localidades pouco povoadas, obrigando os moradores a agir antes da chegada dos bombeiros. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, visitou a região, onde abordou a onda de calor que alimentou os incêndios recentes e culpou as alterações climáticas pela destruição causada. Espanha está a enfrentar uma temporada sem precedentes de fogos florestais. Há já registro de 4 vítimas mortais e de milhares de hectares ardidos. Na província de Leão, centenas de manifestantes saíram às ruas, exigindo que o governo central ajudasse no combate. A fotografia está a circular por toda a Grécia. Um homem de moto leva uma ovelha para segurança devido à proximidade de um incêndio. Aconteceu na semana passada em Patras, uma cidade portuária atingida pelas chamas. Os fogos têm um impacto significativo na vida selvagem. Além da mortalidade, provocam a deslocação de animais, a perda de habitat e perturbam os ecossistemas. Várias associações em Patras ofereceram abrigos e cuidados veterinários. We've been assisting some local wildlife partners with things like transport of animals, wildlife who have been injured. So things like tortoises that
might be out and suffer from burns and now need care. So we've helped to move those animals, relocate them where they can get care and be recovered in a sanctuary environment. As associações acolheram cães e gatos de rua feridos nos incêndios enquanto aguardam que lhes seja dado um lar permanente. A questão é também económica. Como o fogo destruiu muitas colmeias, é preciso plantar novas colónias de abelhas para apoiar a recuperação da apicultura. There's been many beekeepers in apiaries that have been affected by these wildfires. So hives that have been burned, lost, and destroyed. And so that's people's livelihoods. And it's also impacting things like honey production. And it's also, and bees are struggling because their forage, the plants that they eat, have also burned. Em 2022, 43% das zonas ardidas na União Europeia eram áreas naturais protegidas Natura 2000, reservatórios de biodiversidade. Um drone militar russo despenhou-se e explodiu num campo de milho no leste da Polónia na madrugada de quarta-feira. O ministro da Defesa polaco diz que esta foi mais uma provocação do Kremlin. Mamy do czynienia w szczególnym momencie, kiedy trwają dyskusje o pokoju. Mamy do czynienia w momencie, kiedy jest nadzieja na to, że ta wojna, którą wypowiedziała Rosja, wojna przeciwko państwu ukraińskiemu, ale także wojna zagrażająca bezpieczeństwo państw NATO, ma szansę się zakończyć. Rosja po raz kolejny provocuje. Pouco depois da meia-noite, a polícia recebeu informações sobre o acidente e encontrou metal queimado e restos de plástico perto da aldeia de Ozini. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros disse que o drone era uma versão russa do modelo Shahed, produzido pelo Irão. A explosão provocou alguns estragos, mas não foram registados quaisquer feridos. Em pleno agosto, António Costa foi aos escritórios da União Europeia em Lisboa para deixar claro que a hipótese de uma reunião entre Zelensky e Putin é um enorme avanço. Isto sem perder de vista a proteção da Ucrânia. Now is the time to accelerate our practical work to put in place a guarantee similar to NATO's Article 5 with continued United States engagement. The coalition of willing should remain closely involved in this process. The Ukrainian armed forces will be the first line of defense. That is why we must enhance, reinforce and unblock our military support to Ukraine. Para Costa, se Putin não avançar nos esforços de paz, o Bloco Europeu está preparado para pressionar a Rússia com um 19º pacote de sanções. De acordo com um relatório da chamada Coligação da Boa Vontade, haverá reuniões com os homólogos americanos nos próximos dias. Servirão para desenhar planos que permitam garantias de segurança robustas. Também os 5 países nórdicos da Europa pediram um reforço das forças armadas ucranianas. Os chefes da diplomacia da Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia, a par do Canadá, emitiram uma declaração conjunta. Sublinharam que a Rússia não tem direito de veto contra a adesão da Ucrânia à União Europeia e à NATO. Acrescentaram que só a Ucrânia pode tomar decisões sobre o próprio território. A Frente Nórdica deixou ainda um outro alerta. A Rússia representa uma ameaça a longo prazo para a segurança europeia. O político finlandês Emily Peltonen foi encontrado morto no edifício do Parlamento em Helsinki na terça-feira. A polícia foi chamada ao local depois do corpo ter sido encontrado pela manhã. A possibilidade de um crime está afastada e suspeita-se sim de um suicídio. O deputado de 30 anos estava de baixa médica depois de ter sido diagnosticado um problema de saúde de foro renal. Peltonen era deputado do Partido Social Democrata e a sua morte tem causado choque na esfera política da Finlândia. O Parlamento finlandês está atualmente de férias de verão, mas o primeiro-ministro Petteri Orpo suspendeu todos os trabalhos políticos na terça-feira, em sinal de respeito, e guardou um minuto de silêncio pelo Peltonen. As férias são uma oportunidade para descobrir novas culturas e lugares,
No entanto, todos os anos, milhares de turistas infringem a lei, sem o saberem ao transportarem artigos protegidos pela Convenção de Washington que visa proteger espécies vegetais e animais ameaçadas de extinção. Jeśli chodzi o te gatunki chronione, myślę, że największe ujawnienia i przemyty to są kraje afrykańskie i azjatyckie, jak również Karaiby, Kuba. Należy wspomnieć, że stamtąd przywożone są głównie muszelki, obuwie, torebki, paski ze skóry okazów chronionych i pod tym kątem kontrolujemy podróżnych. Eu não sabia que era ilegal, é a explicação que os serviços aduaneiros e fiscais ouvem com mais frequência. W przypadku tych okazów CITES traktowane to jest jako przestępstwo skarbowe i tutaj decyzję o wymiarze kary podejmuje sąd. Jest on od 3 miesięcy do 5 lat. Os funcionários do aeroporto lembram que a responsabilidade é sempre do viajante. Assim, antes de viajar, deve consultar se o artigo que comprou nas férias pode ser transportado para outro país. Te informacje są objęte konwencją międzynarodową, więc ten krótkie oznaczenie CITES wpisane w wyszukiwarce powinno odnosić do wielu źródeł. Bens falsificados ou de luxo sujeitos a impostos são frequentemente encontrados nas malas dos viajantes. Jeżeli dokonujemy jakichś zakupów towarów nabytych w sklepach, których wartość przekracza 430 euro, pamiętajmy o zgłoszeniu tego w Urzędzie Celno-Skarbowym, wybierając czerwony korytarz towary do zgłoszenia. Antes de meter na mala uma lembrança exótica ou uma falsificação, certifique-se de que não está a infringir a lei. Caso contrário, as suas férias podem custar-lhe muito mais do que espera.